Você está namorando, né, Má? Me conta como foram seus relacionamentos, como está sendo agora, depois que você descobriu, né, que tem TDAH, se muda alguma coisa, se isso influencia, enfim. Muda, influencia bastante. Eu brinco com o Rafa, o nome do meu namorado é Rafael, né? Beijo, amor. Eu brinco com ele que ele tem muita sorte, porque eu estava realmente decidida a não ficar com ninguém. Falar, você não sabe a sorte que você tem. Mas eu acho que é bem aquele negócio, né? A gente acaba encontrando uma pessoa legal quando você tá bem com você mesmo. Que normalmente é quando você não quer ficar com ninguém. Porque você tá bem. E eu com certeza tô no meu primeiro relacionamento saudável. Agora, essa questão do TDAH eu acho legal, porque da mesma forma que eu procuro me informar, ele também procura. E aí, sempre que ele vê um videozinho que ele me vê no vídeo, sabe? Assim, questões que ele percebe, ele manda pra mim, ele fala, ó, tento entender, tento ter paciência. Porque é isso, eu não tenho paciência. Eu sou muito emotiva, eu fecho a cara, eu falo. E ele tem muita paciência comigo. Então, assim, isso é muito legal, porque sim, faz diferença. E eu acho que eu nunca tive um namorado muito bacana, assim. Um ou outro dá pra salvar, mas não teria como dar certo mesmo, sabe? Uhum. Eu sou a rainha dos relacionamentos tóxicos. Graças a Deus tô em um saudável. Tá, mas fale aí seu histórico. Como foi os relacionamentos anteriores? Nossa. A gente... Falar o quê Desembucha, Mai, exatamente? desembucha. Não, tem uns, é que tem aquela coisa que a gente... Tem muitos momentos que a gente tá numa relação falida, desgraçada, que não tem nada de bom, mas você tá apaixonado e não enxerga, né? Tipo, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Quando você tá apaixonado, você não enxerga. Tem um que, de longe, ele é o meu pior namorado, assim. Ele foi o pior, assim, sabe? Extremamente tóxico e muito abusivo psicologicamente, completamente. Por exemplo, em um aniversário de namoro, ele ia... tem algumas coisas que me marcaram bastante, né? E ele ia toda semana para casa de um amigo fumar narguilé. Toda semana. Eu nunca gostei de narguilé. Ex-namorada. Ex-namorado. Eu nunca gostei, eu não gosto. Não tenho nada contra quem fuma, né? Eu fumo meu tabaco, a pessoa fuma o narguilé dela, fuma o que quiser, cada um na sua tribo. Só que ele ia na casa do amigo fumar toda semana e tal. O que a tonta que fez? Eu dei um narguilé pra ele de presente, né? Em um aniversário de namoro, não sei. Aí comprei tudo. No dia que eu dei, sabe o que ele falou? Nossa, você não quer mesmo que eu vá na casa de fulano, né? Ui! Falei, gente, mas eu não tô dando pra você não ir. Eu tô dando pra você ter o seu, porque você gosta. Sim. Olha como ele era um cara bacana. Ele nunca mais foi na casa do amigo. Porque agora ele tinha o dele. Ele de fato ia só pra fumar. Só que eu nunca achei ruim dele ir, entendeu? Só que ele parou de ir. Porque não precisava mais. E eu ficava, vai na casa do fulano? Vai na casa do fulano, porque depois que eu te dei você nunca mais foi? Pois a gente brigou, o que ele fez? Foi na casa de fulano. Os amigos dele achavam que eu não gostava deles. Porque ele só saía quando a gente brigava. Entendeu? Então, assim, e eu achando que estava tudo lindo, maravilhoso. Então a gente brigava, ele saía com esse amigo. A gente voltava, não saía mais. E nisso, sempre colocando, depois que eu comecei a associar, quando eu dei, que ele falou, você não quer que eu veja fulano. Como assim eu não quero que você veja fulano? Assim, de onde você tirou isso? Porque era isso que ele contava, né? A namorada louca, a namorada ciumenta. Então, umas situações, assim, muito ridículas, muito absurdas. E você ficou com ele quanto tempo? Entre indas e vindas, também isso é uma coisa que eu não acredito, tá? Ficar voltando, coisas de chances, de chances, de chances e voltar. Gente, voltou 2 vezes, tá voltando 3, que é isso? Que é aquela coisa, né? Você vai ficar tentando fazer dar certo até quando?
Então a gente ficou... E foi pouco tempo, não, foi uns 3 anos. Não foi muito tempo. E foi os 3 anos nessa palhaçada. Indo e vindo, indo e vindo. Aguentou bastante até, hein? Burra, não, cega, cega. E toda vez era aquela coisa de dessa vez vai ser tudo lindo, maravilhoso. E eu te Sempre amo. tem, né? Todo mundo passa por isso. Sempre. E a gente pensa, né? Dessa vez vai ser diferente, vai ser super diferente. Teve uma vez que ele terminou comigo, eu terminei, ou ele terminou? A gente terminou. Provavelmente alguma briga, porque eu não aceitei alguma coisa. Acho que foi ele. Ele terminou, tipo, 3 dias antes do aniversário dele. Aí comemorou o aniversário dele e voltou. Nossa. Não, mas aí eu te pergunto, quem que tá errado? Eu ou ele? Sou eu. A pessoa tem que ser muito trouxa pra aceitar. Com certeza. A pessoa tem que ser muito otária. Não, assim, umas situações. Ai, gente, cada cara babaca que eu já fiquei. Teve um, imagina, com esse eu ainda morei. Que ele aumentou o tom de voz pra mim. Ele aumentou o tom de voz pra mim. E eu falei, não grita comigo, não grita comigo, não grita comigo. Aí, e ele falando cada vez mais alto. Aí teve a hora que eu gritei. Eu falei, não grita comigo. Meu pai nunca gritou comigo, você não vai gritar. Homem nenhum vai gritar. Pois ele estufou o peito, veio assim pra cima de mim e falou, você vai fazer o quê? Não acredito. Esse daí, eu acho que as coisas ainda Com aconteceram. esse daí, se você tivesse casado, ia ser... Não, e ele morava na minha casa. Tipo assim, ele... É daqueles caras que batem na mulher, Com com certeza, com certeza. E assim, se o cara um dia me bater das duas uma. Ou eu morro, ou eu sou presa. Porque um dos dois vai morrer. Entendeu? Se ele não me matar, eu mato. E aí, nesse daí, ainda eu achei que foi legal, porque no final de semana, dessa semana, a gente foi na casa dos pais dele. E eu falei pros pais dele, falei, ó, não sei mais quanto tempo dura, não. Aí eles, ai, por quê, né? Eu falei assim, porque ele me desrespeitou. Pra mim, acabou o respeito. Acabou tudo. Eu ainda lembro que eu fiquei numa situação meio assim, porque eu já queria expulsá-lo da minha casa, né? E é uma coisa difícil de se fazer. Eu não tinha estrutura ainda também, emocional e tal. Mas esse também era outro babaca. Aí teve outro que ainda era meio legal, mas parecia mais meu amigo, meu brother, do que meu namorado. Eu já tive um relacionamento abusivo. Mas, assim, eu nem considero namoro, que foi tudo tão rápido. Acho que foi 3, 4 meses que a gente ficou. Mas, como eu estava muito, assim, atrelada de projetos e planos e reforma no estúdio na época também, eu estava tão centrada nisso que eu não estava enxergando o que ele estava fazendo comigo. A gente não enxerga. Tipo assim, você não é... Não sou uma mulher boba, assim, né? Nunca aturei nada desse tipo. Se eu percebesse que o cara... Sei lá... Nunca fui bobinha, mas eu estava tão ocupada, com a cabeça tão longe, que eu não percebi. A gente não vê. E aí foi um dia que eu comentei com a minha irmã mais velha sobre a situação que estava acontecendo, né? Ah, ele está agindo assim, fala assim, não sei quem. Ele se passava por outras pessoas, ele fazia contas nas redes sociais, se passando por outras pessoas, vinha homens assim maravilhosos, bem-sucedidos, pra mim, tipo, me testando mesmo, sabe? Eu já passei por isso. Gente, ridículo. E assim, De criar com conta todos foi a fake. mesma coisa, dava fora, porque assim, não é da minha natureza ser infiel. Não é porque eu tava com um cara foda, porque eu não gosto de ser infiel. E ponto, acabou. Por mais bem-sucedido, maravilhoso que seja, eu não vou trair. Entendeu? Então, foi... Nossa, depois que eu comentei sobre isso com a minha irmã chegou em mim e falou assim, mestre, você é tão esperta. O que está acontecendo com você? Você não está vendo que é ele que está fazendo isso? Ele que é... esses caras aí que estão aparecendo, é ele que está fazendo isso com você? Nossa, na hora, eu nem questionei nem nada. Na hora eu pensei, verdade. Ficou óbvio, né? De repente Caramba, fica é óbvio. verdade. Por que eu não saquei isso antes? E aí, eu tentei pegar meio que... eu perguntei, né, para ele assumir toda a verdade e tudo mais.
ele assumiu partes e negou uma. Aí, beleza, vou esperar mais um pouco. Quando foi, acho que uma coisa de uma semana que a gente viajou lá para casa dos pais dele. E depois a gente voltou. Não, no dia que a gente ia viajar, aí eu vi uma eu abri a conta do Face dele, alguma coisa assim, não lembro mais, o Insta. E aí eu vi que ele estava logado, sabe? Na nossa conta do Insta, quando a gente está logado no Facebook, aparece lá, né? Uma contazinha lá. E ele estava logado na conta desse cara que ele falou que não era ele. Aí pronto, eu falei, não. Meu filho perdeu a oportunidade, assim. Pegou no flagra. Da primeira vez, né? Tipo, foi bem rápida, assim. Foi coisa de uma semana tudo. Entre eu questionar ele, né? Assumir, mas mentiu nesse sentido. Semana seguinte, praticamente, eu descobri esse cara aí, vi que ele mentiu de novo e aí dei um pé na bunda. Falei, vai embora daqui, sai daqui. E aí ele chorava, implorou para perdoar e falei, não quero saber. Não quero saber. Mas esse que aumentou o tom de voz comigo, essa falta de respeito, essa agressividade dele, foi aonde me deu o estalo de, opa, o que é depois de gritar comigo, né? Só que depois desse que me fez virar chave, ficou óbvia todas as outras. Sim. Que ele já tinha feito, entendeu? Então, mas é aquilo, esse que é o problema. Eu tava lá e a gente ficou um bom tempo junto, assim. E eu tava com ele todo dia e ele fazia constantemente, porque era o jeito dele. Turrão, chucro, machista, sabe? Que hoje eu penso, gente, por que eu fiquei com ele, assim, sabe? O que eu vi? Qual que era o nível de carência? Que também tem isso. A gente se coloca nos buracos, carência. Porque carência. precisa de alguém do lado. Aí fica com qualquer bosta. Né? Que foi, inclusive, uma coisa que eu já passei do contrário. Eu tive um relacionamento há um tempo que, no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava muito carente, ficou comigo, eu supri toda a carência, porque eu sou uma pessoa muito parceira, eu sou muito do lado, de tipo assim, de correr junto. E aí eu fiz de tudo pra ele ficar bem. Aí ele ficou bem, aí ele não precisava mais de mim. Aí você fala. Ué? O que tá acontecendo? Só que se eu tivesse muito bem, eu conseguiria ver que aquela carência, que aquele amor todo não era, tipo, não tinha a ver com a Maíra, tinha a ver com a carência dele, com o buraco que ele tava, que ele precisava de alguém, entendeu? Então, no final das contas, a gente tá bem com a gente mesmo. Que, por exemplo, essa coisa de ciúmes, de mexer no celular, de não sei o que, não sei o que lá. Quando eu quis mexer no celular de algum namorado, que eu já mexi muito, por que eu quis mexer? Era porque eu estava incomodada com alguma coisa. Então, já tinha aquela questão da insegurança. Sendo, às vezes, insegurança minha e sendo, muitas vezes, a insegurança que ele está passando. Porque eu nunca mexi no celular do Rafa e eu nunca quis mexer. E no outro dia ele perguntou, você quer a senha? Eu falei, eu não. Aí eu falei, nem me dá. Nem me dá porque, né, prefiro não saber. Prefiro não saber. Então, por quê? Porque ele não me passa insegurança. Eu não estou insegura comigo e eu não estou insegura com ele. E o que você estava falando da questão de fidelidade. Cara, pra mim, é uma coisa muito tranquila. Eu sou monogâmica. Então, eu sou aquela pessoa, né, que quando eu tô ficando com alguém, ficando, né? Não tá namorando, nada a gente sério. fica ficando. Quando a gente tá ficando, você pode ficar com quem você quiser, porque você não assumiu compromisso com ninguém. Eu sou uma pessoa que ficando não fica com outras pessoas. Porque se eu tô satisfeita com uma pessoa, é muito difícil outra me despertar esse interesse. Por mais que eu não esteja apaixonada e tudo mais, tô só curtindo, sabe? Tô lá, tô só curtindo. Mas quando você fica só com uma pessoa, você acaba se envolvendo, não? Sim, eu e o Rafa ficamos muito tempo antes da gente oficializar, né? Agora sim, agora nós temos um compromisso.
Mas a gente ficou um monte de tempo. E aí, antes de oficializar, a gente já tava passando finais de semana juntos e tudo ficar mais. muito tempo, eu tive somente uma experiência. Porque realmente foi numa época que eu decidi não namorar. Eu queria ficar sozinha. Realmente ficar sozinha. E aí conheci um cara bacana. Aí, final de semana, ele ia lá em casa. E quase todo final de semana. Mas eu nem chamava ele. Era tipo assim, ele meio que se oferecia pra ir. Ia fazer o quê? Ah, vou dar um pulo aí pra assistir um filme. Mas dificilmente eu chamava ele. Eu tinha decidido não ficar com ninguém, não namorar, sério, entendeu? Mas aí ele foi vindo, e aí, nossa, nessa brincadeira a gente ficou 6 meses. Até que, do nada, ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, conheci outra pessoa, né? Porque eu vi que você não quer nada sério e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, beleza. Então, aí isso é uma coisa que me deixa confusa também, nesse sentido de o que é traição, o que não é, e tá ficando, né? Da onde que tá. Porque eu sou assim com os caras. Já escutei que eu sou emocionada, que eu não sei o quê. Mas é porque eu sou assim, entendeu? E se você não gostar, tudo bem. Você não é obrigado a gostar de mim. Beijo. É isso. Pilander. O Rafa gosta, graças a Deus eu gosto dele, tá tudo certo. Porque eu e o Rafa, a gente conversando, antes de ficar, antes de não sei o quê, a gente tava conversando sobre relacionamento. E eu falei, cara, eu sou monogâmica. Então, tipo assim, às vezes eu tô ficando com um cara, ele tá saindo com 4. E a gente sai muito de vez em quando, assim, sabe? Tipo, cara, não tá me traindo e tal, mas você tá vendo que não orna? Porque... E eu acho que as pessoas, elas precisavam ser um pouco mais sinceras com elas mesmas. Porque se você não é monogâmica, tá tudo bem, né? É só você entrar no famoso relacionamento aberto, que, né? Qual que é o problema? Agora, pra mim, por exemplo, já não funciona. Porque eu sou um pouquinho possessiva, sim. E sou monogâmica. Então, assim, eu não quero 2 pessoas. Agora, se você precisa, quer ou gosta de mais de uma, fica com alguém que se afine com isso ou com alguém que não se importe. Porque eu conheço o oposto. A pessoa que ela pode sair com vários, mas o parceiro não. Você me fez lembrar agora, Mai, na época, nossa, eu era muito inocente nessa época. Quando eu terminei com o meu primeiro namoradinho, a gente namorou quase 7 anos, o primeiro namorado, relacionamento. Aí eu, na inocência, coloquei lá, na época era Orkut, né? Coloquei lá relacionamento aberto. Porque, na minha percepção, relacionamento aberto era estou aberta a um relacionamento. Nossa, eu lembrei disso agora, que vergonha. E eu já tive isso no meu perfil, ninguém nunca me falou nada, gente, pelo amor de Deus. Mas hoje eu sei o que é um relacionamento aberto. Então, eu acho legal. Mas o que você acha disso? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Só que aquela coisa, não funciona pra mim. Pra mim também não. Eu acho muito moderno. Não, cabeça eu muito acho aberta, que é muito. Eu acho que é questão pessoas desapegadas. Eu não sei. Mas o é que se a passa, questão da pessoa ser poligâmica. Eu acredito que tem muitas pessoas que sejam, de fato, tipo, muito natural delas. É aquela coisa de... Eu conheço pessoas muito próximas a mim, que são, inclusive, que elas conseguem se relacionar sexualmente com outras pessoas, independente do sentimento que tem com o parceiro, entendeu? Não mexe. Eu já sou meio que oposta. Eu gosto de me relacionar sexualmente com a pessoa com quem eu tenha um sentimento. Sim. Uma coisa já fica meio que linkada na outra, sabe? Já dependo disso. Então, essas pessoas que não dependem, eu acho que eu acho que dá muito mais liberdade, né? Uhum. Eu, por exemplo, tô meio que presa. Eu preciso estar apaixonada para ter uma vida sexual tranquila, saudável e ativa, de fato. Então, a pessoa que consegue sem... Eu acho que eu teria até inveja. Não tenho no momento, porque, graças a Deus, é isso, né? Agora eu tô apaixonada. Mas já passei uns perrengues, tudo certo, porque eu não tava. E sobre casamento? Você pensa em casar, em ter filhos? Você se cobra nesse sentido, que você está com 30 anos, né? 30 anos dizem que a gente já começa realmente... Eu tive essa fase. Teve? 36, 30 anos, a gente já começa Não realmente se cobrar. Não, eu não me cobro. Eu acho que...
uma união estável, hoje em dia, Eu é acho uma que é o coisa... TDAH. Eu acho Ai, que... o lado bom do TDAH. O lado bom, talvez. Uma união estável, eu acho que é uma consequência de um relacionamento saudável, tipo, sabe, morando junto, tal, questão de... Consequência. Então, se não aconteceu até agora, porque não era pra ser. Você pensa assim, não ia Não, dar eu tô falando certo. por questões de documento mesmo, de papelada. Então, o casamento em si, sabe, aquela coisa vai Grinalda. Não tenho. Acho que seria legal se fosse fazer, conseguiria pensar, ai, o que é mais minha cara? Sabe? Ah, é um casamento na praia, é um casamento no mato, num jardim. Daria pra pensar, mas não é um sonho. Não me gera, sabe? Assim, tipo, eu vejo mulheres que sonham com Eu isso já e tive fico... muito essa vontade. Assim, nossa, eu passei boa parte da minha vida sentindo essa vontade de casar, papel, igreja e véu Não e tenho grinalda. nenhuma. Mas hoje em dia, o Felipe até me cobra bastante da gente casar. E eu tô enrolando ele até agora. Ele não te pede mais, ele cobra, Nossa, né? eu me desapeguei. Acho que foi dos meus 30 pra cá, Mas eu vou 6 te anos pra cá, que eu me falar, desapeguei isso disso. pra mim é casamento. É morar junto, é parceria, é dividir os Não deixa de ser, problemas. né? Não deixa de ser. Exato, Papel então pra é mim... só pra você oficializar, na verdade. Exato, Isso. E aí numa dessa você tá oficializando pra quem? Uhum. Sabe, eu tenho também muito isso. Quando você faz uma festa, quando você precisa... Você tá fazendo pra quem, no final das contas? Então, eu não sou... Se for fazer... óbvio que eu vou querer fazer uma festa. Para todo mundo que eu gosto, para minha família, para os meus amigos. Eu vou querer todo mundo e eu vou querer o dia da noiva. Mas é aquela coisa, o meu casamento em si não depende disso. Entendeu? Sim. Seria um super plus. Então tá, tudo bem. E com relação a ter filhos, eu não quero de jeito nenhum gerar. Você não quer? Não, gerar não. Quer adotar? Se for pra ter, vai ser adotado. Que aí... Não, eu e o Rafa ainda não chegamos num consenso sobre isso, por exemplo. Mas por eu, quê? minha vontade... De gerar é uma questão física mesmo? Por uma questão... Não, é uma questão mais social do que qualquer coisa. Porque já tem criança demais no mundo. E tem muita criança precisando, adoção, esperando uma família. Entendeu? Então, sabe aquela coisa que é muito mais como nós somos mulheres, a gente não escuta tanto, mas quantos padrastos, né, que não criam, não assumem, não traz pro nome. Então, não tem muito essa história do pai é quem cria? A mãe é a mesmíssima coisa. Então, eu gostaria... Eu conversei com o Felipe sobre, porque assim, tô grávida, né? Pra quem não sabe, eu estou grávida de 5 meses. E é a primeira filha. E eu assim, não penso em ter um segundo. Mas eu conversei com ele sobre isso. Mas se a gente quiser ter, por que a gente não adota? Né? Eu acho a adoção, ela muito maravilhosa, entendeu? Eu acho que o que está por trás da adoção é muito incrível. Então, eu tenho isso muito. Por exemplo, não é que eu olhe para você grávida e pense, não, mas por quê? Não, mas eu acho que dentro da minha existência não faz sentido, entendeu? E como eu acredito enfim, em outras vidas e a questão tal, eu acho que eu tenho essa crença tão grande, porque se existir mesmo meu filho nessa vida, ele não vai ser gerado. Isso já tá tão certo na minha cabeça, entendeu? Que vai ser um dia que eu vou dar um estalo e eu vou falar, não, eu preciso adotar agora a criança também. E eu já tenho até a criança que eu queria adotar, assim, sabe? Já sonhei algumas tá interessante vezes. seu jeito de pensar, de ver, assim. Mas não... É isso, tô com relação à família. Mas eu também... É muito engraçado porque eu não me cobro, porque... Porque quando você quer gerar, tem a questão da idade também, né? Infelizmente, não tenho a essa gente questão. não consegue tardar muito isso. Mas já que você quer adotar, sei lá, 40, 50 anos, você pode pensar em adotar uma criança ainda. Agora, gerar, não. Realmente tem que ser... Precisa, né? Tem que ser antes. Mas não... Eu acho que... Eu deixo Mas as nesse coisas sentido, fluírem, então, sabe? você também não se cobra. Eu gostaria de adotar um filho logo. Não, também não, né? Não. Não, porque agora, por exemplo, é impossível.
nesse momento, né, se eu pegar aí o quadro geral da minha vida, seria completamente impossível. Trabalhando de segunda a segunda, os horários doidos e aquela coisa. Eu trabalho com exercício físico. Então, correndo o tempo todo. E de mudança. E com um monte de bicho. E não sei como que estão as coisas também. Então, agora seria caótico. Agora não tem como. Então, se agora não tem como, eu não vou... Eu já tenho ansiedade suficiente, sabe assim? Não vou ficar pensando quando. Não, se der para encaixar, é uma questão que eu e o Rafa, a gente tem que estar muito alinhado com isso. Então, talvez não aconteça e tudo bem. Porque a gente já conversou sobre, ele queria muito um filho gerado, eu queria um filho adotado. Então, talvez nenhum nem o outro. E Você tá já tudo bem. conversa sobre isso já no início do seu relacionamento? Eu acho importante. É um assunto que você já conversa com ele? Já... Não necessariamente com quando tá muito por cima, assim. Mas eu já cheguei a terminar o relacionamento por conta disso. Não que eu tenha terminado. Nós terminamos porque eu tava com um rapaz que fazia questão de ter um filho. Dele mesmo? Dele. E eu falei, eu não vou colocar uma criança no mundo. Mas... Tanto que ele falou, vamos ter um, né? Isso, e era um si ainda, imagina. Não é que tava casando, que tava indo morar junto. Não, nem tava. Mas ele falou, e se tivermos um e adotarmos outros? Eu falei, não, eu não quero ter. Ponto. E aí ele, nossa, né, nem pensei e tal. Eu falei assim, eu acho, não é melhor a gente terminar, então? Porque eu acho que é importante ter no começo, porque você já tem que pensar, alinhar as projeções. Imagina você querer ficar com uma pessoa que quer morar em um país diferente, que o sonho de vida dela é morar num país diferente do seu. Vocês vão fazer o quê? Curtir por enquanto para sofrer mais depois que o vínculo tá maior? Sabe? Eu já sou muito pé no chão nesse sentido. E é muito importante deixar isso alinhado no começo. E ter essa coragem que você teve também, né? De, assim, por mais que você goste, não, cara, você quer uma coisa, quero outra e pronto, vamos parar por aqui. Não adianta ficar empurrando com a barriga, porque lá na frente vai ter discussão. Vai, exatamente. O assunto vai vir à tona de novo. Mas esse tipo de clareza também eu só fui tendo um pouco mais velha. Uhum. Né? Que antes... Eu também. Você acha que tudo vai dar um jeito, a gente resolve depois. Eu tive um relacionamento de 4 anos, a gente morou junto, foi a primeira vez que eu saí de casa e tudo mais. E eu fiquei 4 anos, tipo, tentando definir, entender, na verdade, o que ele queria para a vida dele. Ele, você quer casar? Não, quero, mas não sei quando. Você quer ter filho? Quero, mas não sei quando. Gente, peraí. Aí tá, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e continua não sei quando. Falei, olha, já vou fazer 30 anos, assim, não tô te cobrando um casamento, um filho agora, mas eu quero saber quando você pretende. Porque você precisa se programar, isso. né? Porque eu tenho que me preparar, né? Exatamente. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma vida também e tudo mais. A pessoa não sabia o que queria, então eu realmente, mesmo gostando, amando loucamente, caí fora. E é que nem você falou, né? A maturidade. Porque eu não me via fazendo isso, sei lá, com meus 28 para trás. Assim. Imagina, eu também não. Não me via fazendo isso. E tem a questão da responsabilidade afetiva. Foi uma decisão difícil, mas eu vi que, não quero mais perder tempo aqui. Responsabilidade afetiva também eu acho que é importante. Uma amiga minha tirou sarro, porque eu também já tive uma situação que tinha aí um boy que já queria oficializar realmente para eu tirar um passaporte, porque queria sair daqui. E queria ir para o país frio, gente. Eu falei, eu não vou. Eu não tenho ideia que eu apenas gosto de deixar as coisas bem claras no começo. O Felipe, quando eu conheci ele, nas nossas primeiras conversas, foi do assunto que eu toquei já, entendeu? Você quer casar? Você quer ter filho? Ele se assustou, assim. Por que Ficou será? assustado. Como assim a menina, né, na primeira conversa já falar sobre isso, que não sei o quê? Ele, não, se a pessoa quiser casar, eu caso. Se a pessoa quiser ter filho, eu
não tenho problema com isso. Então vai da pessoa. Se não quiser, bem, se quiser, amém, e aí pronto, acabou. E aí eu fiquei tranquila, porque assim, ele me deu uma resposta que quando Tava na sua eu mão. quiser, tipo assim, vai partir de mim mais a iniciativa, ele deixou aberto. Assim, ótimo, mas eu não fiquei em cima cobrando ele. Aí depois a cobrança veio dele. E aí? Né, a gente começou a morar junto. E aí? Vamos casar quando? E o filho? Sou louco pra ser pai. Agora é você. Você que deu a Entendeu? É brecha. sobre isso, gente. Quando a mulher não é uma cobrança, a mulher apenas quer saber quais são as intenções do cara, né? Como ele se vê daqui a precisa ter 2, dos 3 dois. prazos mesmo? Como você se vê daqui a 5 anos? Entendeu? A resposta não pode ser não sei. Com mulher isso não funciona. Tem Não. que ter. Não, se você não sabe como você vai estar daqui a... Como vai estar daqui a 5 anos, é porque provavelmente você vai estar lascado. Você, né? Não vai estar trabalhando, não vai estar estudando, não vai estar tendo plano futuro. Tipo, me ajuda a te ajudar. Bom, Mai, pra gente encerrar esse papo maravilhoso, nós vamos pro jogo rápido, tá? Eu vou te fazer 5 perguntas e aí você responda de forma objetiva. Eu vou tentar. Tá? Você Não tá precisa pedindo pra contar uma história Você tá nem pedindo nada. pra uma TDAH ser objetiva. Verdade, tem que dar um desconto nesse sentido. Tá, vamos lá. Vamos lá. Como você quer ser lembrada? Como uma pessoa alegre, pela minha alegria. Sabe? Alto astral. Legal. O que você mudaria em você? É físico, é... O que você achar relevante aí? A minha graduação, eu terminaria alguma. Boa. Ótimo. Do que você mais se orgulha? Ah, da minha coragem. Nesse sentido de, tipo, morar sozinha, fazer o que eu quero com relação ao trabalho, que foi muito difícil. Temida mesmo. Foi bem difícil, tipo... Um arrependimento? Eu acho que demorar pra reagir. Todas as vezes que eu reagi seja me afastando de pessoas... Depois você se arrepende. Então são vários aí. Não, né? só a demora. Arrependimentos. Sabe? Tá. Seu maior medo? Ser mulher. Toda vez que eu ando sozinha à noite, eu tô apavorada. Ser mulher. Andar sozinha à noite. Vou te falar que não tem um dia que eu não fique com medo. Só nós, mulheres, sabemos Qual é a sensação? dor e a delícia de ser mulher, Exatamente. né? Mas é isso aí. Vamos finalizar aqui. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado Eu de amei. participar do nosso papo. Foi uma delícia, né, gente? delícia. A Mai é uma pessoa deliciosa. Que não para de falar. Não... A conversa que tem, olha, a gente ia ficar horas aqui falando, horas. Mas Se tem que finalizar dependesse. porque todos temos horários aqui, né, Mai? Senão- Exatamente. Vamos trabalhar mais um pouquinho. E é isso, Mai. Muito obrigada. Eu que Por te ter agradeço, vindo. foi uma honra. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, compartilha e se inscreva no canal, né? Para acompanhar aí as outras convidadas, outras mulheres admiráveis, assim como a Mai, né? Estarão aqui para conversar, para bater papo, contar suas histórias, trocar figurinhas. Trocar figurinha, né? muito importante. E é isso, gente. Mulherada, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.